Oi! Hoje nós vamos discutir o exercício da última aula sobre o que é texto. Nós já discutimos o que é texto e algumas das principais informações que podemos tirar dele. E hoje nós vamos discutir as respostas de vocês. Questão 1. O que é texto? Marque a ou as afirmativas corretas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Nós podemos ver na imagem que nós tivemos 29 respostas. Obrigado! Bom, nessa questão, na verdade, vocês poderiam responder mais de uma alternativa correta. Alguns de vocês colocaram apenas uma alternativa. Tudo bem, mas nesse caso há mais de uma. Vamos analisar as opções. A opção 1 era reunião de frases que representam uma unidade de sentido. E, na verdade, a maior parte das pessoas colocou essa resposta. Foram 22 respostas com essa opção. E é uma opção correta. Muitos de vocês acertaram, a maioria. A segunda opção era: o texto seria uma opinião de qualquer pessoa. Um número pequeno de pessoas respondeu essa opção. 2 pessoas. Essa resposta está errada. Não pode dizer que um texto é uma opinião de qualquer pessoa. Não é simplesmente isso. Não basta ser uma opinião qualquer. Existem algumas outras características que fazem um texto ser válido. A terceira opção é um tecido de palavras que se ajustam a um argumento. 10 pessoas deram essa resposta, que também é correta. Nessa questão, a primeira e a terceira opção são corretas. O texto também é um tecido de palavras. Ele vai se ajustando uma linha a outra, um argumento ao outro, para que no final a gente tenha uma unidade de sentido. Um argumento, portanto, uma ideia central. Então, isso também é um texto. Parabéns a todos os que acertaram. Questão 2. O texto depende do contexto em que é inserido, de modo que quem escreveu, quando, onde e sobre que assunto interferem em nossa compreensão textual. O contexto ajuda a segurar a atenção do leitor ou da leitora? Bom, nós podemos ver que tivemos aqui também uma boa adesão dos alunos, 28 respostas. Obrigado! Podemos ver aqui que 27 pessoas responderam corretamente. Sim, o contexto ajuda a manter o leitor interessado no texto. Apenas uma pessoa respondeu equivocadamente, dizendo que não. Bom, parabéns à maioria dos alunos que acertaram a questão. Questão 3. Nós podemos ler muito rapidamente um excerto de texto do Dr. Drauzio Varela. Em sua opinião, os médicos assumem um papel secundário durante a pandemia do novo coronavírus? Justifique sua resposta. Mais uma vez, nós podemos ver que houve muitas respostas, 28 respostas. Obrigado. Vamos ver algumas respostas de vocês. Houve quem dissesse: sim, porque eles estão na linha de frente contra o Covid-19, ajudando os infectados. Sim, acho que sim. Não, eles são fundamentais no combate do coronavírus. Não sei como responder. Não, eles estão na linha de frente, então eles, na minha opinião, eles ocupam o papel principal. Sim, porque antes da pandemia, eles tratam de vários assuntos. Não, os médicos têm um papel muito importante, então eu acho que eles não têm um papel secundário, e sim o primário.
Não, pois os médicos são muito importantes da pandemia do Covid-19. Primário. Sim, porque eles estão fazendo de tudo para salvar a vida dos pacientes. Sim, porque eles são muito importantes. Não, os médicos eles têm um papel muito importante, então eu acho que eles não têm papel secundário, sim primário. Sim, porque sem os médicos a população não existiria. Primário, porque eles estão na linha de frente. Eles são essenciais para a cura do coronavírus. Sim, talvez seja porque eles são um dos que assumem o papel de tentar salvar a vida dos contaminados que estão no hospital. Sim, porque os médicos acharam uma forma de interpretar o trabalho dele aqui no Brasil. Não sei, professor. Sim, eles estão salvando vidas, se arriscando. Sim, eles são muito importantes, principalmente nesse momento. Não, pois os médicos são muito importantes na pandemia do Covid-19. Sim, porque é muita responsabilidade. Sim, o trabalho ainda é em dobro. Não, corona é um tipo de doença horrível. Não, porque os médicos estão à frente da pandemia, ajudando as pessoas a se curar do Covid-19. Agora, vamos discutir um pouco as respostas de vocês. Alguns disseram sim, outros não. Vamos pensar um pouco na pergunta. Eu pergunto, em sua opinião, os médicos assumem um papel secundário durante a pandemia do novo coronavírus? Ou é sim, ou é não. Se você disser que sim, sim, eles têm um papel secundário. Se eles dizem que não, não, porque eles têm um papel primário, um papel principal durante a pandemia do coronavírus. Alguns disseram sim, outros disseram não. Bom, vai depender muito da posição de vocês. Vocês dizem que sim, vocês têm que dizer que eles não têm um papel principal. O papel deles é secundário, não é um papel tão importante assim, que é a posição do Dr. Drauzio Varela. Vocês dizem que não, muitos disseram que não. Significa dizer que esse é o papel principal. Os médicos são importantes. Na verdade, a maior parte dos alunos considerou importante. Alguns disseram que não sabiam, o que é normal, não precisa saber tudo a todo tempo, eu compreendo, tá? Mas a maior parte se colocou a favor dos médicos, considerou o médico muito importante, e eles são importantes, mas durante a pandemia do coronavírus, será que eles são tão importantes assim? Pois ainda não temos vacina, não temos remédio. Qual a importância do médico, de fato? Vamos refletir um pouco sobre o texto? As enfermeiras. Dr. Drauzio Varela. A assistência médica no Brasil é centrada na figura do médico. A epidemia que enfrentamos agora, provocada por um vírus contra o qual ainda não existem vacinas nem medicamentos específicos, ressalta o papel decisivo de enfermeiras, técnicas de enfermagem, fisioterapeutas, fonoaudiólogas e o pessoal de limpeza, desinfecção das enfermarias e UTIs, enquanto reserva aos médicos funções mais discretas nas equipes que atuam nas linhas de frente. É voz corrente que as enfermeiras ajudam os médicos a cuidar dos pacientes. Inversão de valores injusta. Nós é que as ajudamos. Quem cuida são elas. O padrão de atendimento de um hospital ou de um serviço ambulatorial de saúde é estabelecido pelo corpo de enfermagem. Aos médicos cabe interpretar exames, definir as linhas gerais do tratamento e prescrever as medicações indicadas. Diante de uma epidemia dessas,
em que receitamos apenas drogas para aliviar sintomas e cuidados respiratórios que dependerão de fisioterapeutas para os exercícios necessários e do ajuste fino dos aparelhos de respiração mecânica, nossas prescrições têm impacto limitado na evolução dos infectados, especialmente daqueles em estado grave. Amparar o doente enfraquecido no caminho até o banheiro, pegar veias invisíveis para administrar soro e os antibióticos, trocar o pijama e os lençóis da cama, recolher a urina, dar banho depois de um episódio de diarreia e tranquilizá-lo nos momentos de fragilidade psicológica, na solidão das madrugadas, não são tarefas realizadas por médicos. Bom, o texto de Drauzio Varela continua ainda, mas vamos pensar um pouco sobre o que ele escreveu. De fato, os médicos têm como principal função passar remédio e passar exame. Só que não tem muito o que inventar agora, nesse momento do coronavírus. O exame vai ser para saber se a pessoa tem ou não o vírus. Não tem remédio para prescrever. Então, talvez ele tenha uma função secundária nesse momento. Quem é que vai fazer a desinfecção dos corredores? Quem é que vai passar água sanitária no chão? Não vai ser o médico. Vai ser a pessoa da limpeza. Ela é importante agora. Quem é que vai tirar o sangue do paciente infectado? Vai ser a enfermeira. Vai ter que pegar a veia do paciente, estar no mesmo lugar que esse paciente. Uma doença que pega pelo ar. Então as enfermeiras ganham uma grande projeção agora. Se tornam muito mais importantes até do que os médicos, na opinião do Dr. Drauzio Varela. Então, ele continua o texto dele, pensando como podemos ter um novo modelo de saúde. Não vamos aprofundar tanto, não sei se é o caso de mudarmos tudo na saúde pública. Mas temos que valorizar mais o trabalho daqueles que não são médicos. Enfermeiras também são importantes. As pessoas da limpeza são aquelas que ficarão responsáveis pela desinfecção dos hospitais, dos lugares públicos, até das enfermarias. Então a gente tem que valorizar também esse trabalho, que é o que o Drauzio Varela está fazendo. Os médicos continuam importantes para várias doenças. E quando houver um remédio, um medicamento, eles voltarão a ter um papel primário de passar o medicamento correto. Certo? E agora, depois que lemos o texto, vocês continuam achando que os médicos têm papel primário durante a pandemia do coronavírus? Vocês não acham que devemos valorizar mais as pessoas, as enfermeiras, por exemplo? Respondam o que vocês pensam no exercício. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. É só ir lá no exercício e responder o que vocês acham agora. Tchau! Até a próxima aula!